Olá, seja muito bem-vindo ao canal da Fé e Graça Church. Eu sou o pastor Douglas Proença, fundador deste ministério. Queria convidar você a se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, curta, compartilhe e seja abençoado na prática desta palavra. Você nasceu para dar certo. Aleluia, boa noite, irmãos. Queria honrar esse grupo de música aqui, por isso que eu pedi para eles ficarem. Eu queria que vocês aplaudissem esse grupo de música aqui. Que bênção, que honra. Vocês são top demais. Que bênção. Eu não sei se você sabe a importância desse grupo, mas quando o povo de Deus estava passando por um tempo difícil, Josafá foi instruído por Deus para colocar os músicos na frente na guerra. Quanto se lembra disso? E eu fiquei pensando, rapaz, eu acho que Deus não gosta muito dos músicos, né? Porque para colocar os músicos na frente da guerra, tem que ir na frente da guerra é os soldados, né? Mas não, Deus sabia o que estava fazendo. Os músicos carregam uma unção de Elias ou de João Batista, aqueles que preparam um caminho para que a palavra seja ministrada. Amém? Então há uma graça, há um poder liberado sobre a vida deles. Você pode receber cura enquanto você estiver adorando a Deus junto com eles. E o importante lembrar, amado, que quando eles estão cantando e louvando, o louvor não é nessa direção, é nessa direção. Amém? O louvor é para o Senhor, esse culto é para o Senhor. Amém? Então que bênção, que honra. Mais uma vez eu quero agradecer os pastores por me permitir estar aqui com vocês e desfrutar de um tempo tão gracioso. Preciso falar também da hospitalidade que eles estão me dando. Eu acho que eu vou querer voltar mais vezes aqui, viu? Porque ele está cuidando bem de mim. Eu disse lá para o povo lá, falei, rapaz, não sei se volto não, eu acho que vou ficar por aqui. Que bênção, que honra, bom demais, viu? Meus irmãos, muito obrigado, que honra. Daqui a pouco nós vamos trabalhar de novo, viu? Obrigado. Então, ontem nós, isso, olha para onde esse povo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Quantos amam a palavra de Deus? Então tá bom, nós vamos receber a palavra. Eu queria orar um pouco. Senhor, quero te dar graças por tua palavra, pelo teu Espírito, por tua boa mão sobre nós, Pai. Nós sabemos que são 4 anos dessa obra, uma igreja nova, Pai, mas com uma estrutura tão fundamentada, de um povo tão alegre, um povo tão sedento pela tua palavra. Nós queremos te honrar, Pai, por tudo aquilo que o Senhor está fazendo nessa cidade, por meio da vida deste casal, Pai, e por meio de toda a liderança que está ao redor dele. Nós te agradecemos, Pai, pelo amado Espírito Santo, o Espírito da verdade, aquele que nos guia a toda a verdade, aquele que nos ensina, que nos inspira. Pai, muito obrigado por sua palavra que vai ser liberada sobre nós. Eu declaro, Pai, ela não vai voltar vazia, sem que antes ela cumpra aquilo que ela foi designada para fazer. E Pai, nós vamos cuidar de te dar toda a honra e toda a glória. E te pedimos, amado Espírito Santo, fique à vontade em nosso meio. Fala conosco que nós vamos te ouvir, nos ensine e nós vamos te obedecer. E Pai, mais uma vez nós vamos cuidar de te dar toda a honra e toda a glória. Quantos creem e concordam, diga amém. Sabe, amado, tem um texto na palavra que eu amo demais. E eu percebi isso aqui nessa igreja, sabe? A gente vai ler os versículos, o povo, eu falei, opa. Eu pensei que eu que estava errado, né? Mas falei, não, o povo é que está animado mesmo. Sabe, vocês vão começar a colher de coisas que vocês estão fazendo que vocês acham que não tem poder. Eu vou te ler um texto poderoso. Em Salmo 119, o verso 162. A Bíblia diz nos versículos 162. Alegro-me nas tuas promessas ou na tua palavra, como quem acha grandes despojos. O salmista entendeu isso, ele diz, alegro-me nas tuas promessas ou na tua palavra, como quem acha grandes despojos. Quantos creem que Deus vai liberar coisas grandes sobre esse povo? Quantos creem que esse vai ser o melhor final de ano da sua vida? Ou quantos creem que vai ter milagres inusitados? Eu creio de todo o meu coração nisso. E eu estou aqui para receber junto com você, amém? Coisa boa.
Então ontem nós estávamos falando sobre a bênção do Senhor. Tem alguém abençoado aqui? Você pode repetir comigo, falar assim: a bênção de Deus está trabalhando agora mesmo sobre a minha vida, sobre a minha família, sobre a minha igreja e sobre a minha cidade. Agora, se você querer dar um glória a Deus aí. Aleluia. Nós falamos ontem sobre Provérbios capítulo 10 e o verso 22, só vou citar para você. A Bíblia diz que a bênção do Senhor, ou a bênção de Abraão, né? A bênção do Senhor traz riqueza. Fala assim: é a bênção que traz. Não é o seu trabalho, não é o que você faz. Amém? A bênção não está sobre o seu trabalho. A bênção não está sobre o negócio, a bênção está sobre você. Sabe por que você vai prosperar? Não é por causa do seu trabalho, é porque a bênção está sobre você. Por que essa igreja vai crescer e vai se multiplicar? Porque a bênção de Deus está sobre ela, está sobre você. Imagina um monte de bênção junto, que é o caso aqui. Não tem como dar errado, amém, irmãos? Então é importante nós termos essa consciência, a consciência da bênção, que trabalha em função das nossas vidas, amém? Então, nós somos do Espírito, agora precisamos também operar e andar no Espírito, amém? Então, ainda se tratando sobre o assunto da bênção, temos muito que aprender a viver como filhos de Deus. Então, a bênção do Senhor é para essa vida e não para o céu. Eu queria que você entendesse isso. Sabe, a unção de Deus na sua vida, a unção de Deus na sua vida, ela está em você para as pessoas. Agora, a bênção de Deus está em você para você mesmo. Diga amém por isso. Amém, é importante você entender isso. A bênção de Deus trabalha para você. Agora, a unção de Deus na tua vida é para o teu irmão. Você já viu um pé de manga? Sabe, a Bíblia nos ensina nos paralelos que se conhece a árvore pelo fruto, não é verdade? A Bíblia diz lá no livro de Salmos que nós somos como árvores plantadas pelo Senhor, que na estação própria dará o seu fruto. Quanto se lembra disso? E tudo quanto Ele fizer vai acontecer o quê? Vai prosperar. Agora vai prosperar por quê? Por causa da bênção que está operando sobre a sua vida. Então a Bíblia diz que nós somos como árvores plantadas pelo Senhor. Então, quando você olha para um pé de manga, fica fácil de você identificar que árvore que é aquela por fruto, amém? Você não vai ver lá no pé de manga dizendo assim: eu sou mangueira, eu sou mangueira. Não, você não vai ver lá um pisca-pisca lá dizendo isso. Então, aquilo que Deus te chamou e te ungiu para ser, você é desde o ventre, antes da fundação do mundo. Quantos entende isso? Então eu preciso entender, só que a Bíblia diz que quando você, o livro do profeta Jeremias diz isso, que antes que você fosse formado no ventre materno, a Bíblia diz: eu te conheci, e antes que saísse pela madre, a Bíblia diz que Ele te consagrou, no caso de Jeremias, profeta. Agora no teu caso, qual é o teu chamado? Amém? Não é importante entender isso? Você precisa saber qual é a sua identidade, porque Deus não chamou ninguém à toa. Você tem uma identidade, você tem um chamado, e o que eu acho mais sério é que um dia eu e você vamos estar diante de Deus para dar conta disso. A Bíblia diz que nós vamos estar diante do tribunal de Cristo. Não é para dar conta do pecado, porque do pecado você foi perdoado, mas daquilo que você foi chamado para fazer. Você está aqui comigo, irmãos? Então o padrão do julgamento de Deus não é por aquilo que você está fazendo, mas é por aquilo que Deus te chamou para fazer. E eu quero te fazer uma pergunta: o que Deus te chamou para fazer? Porque senão às vezes nós achamos que Deus nos chamou só para ser crente e vir para a igreja. De maneira nenhuma. Seria injusto com o apóstolo Paulo e com outros homens que deram a vida por causa do evangelho, você só se converter e vir sentar no culto, receber a palavra e depois ir embora. Quantos concordam com isso? Amém? Então você foi chamado e ungido para algo poderoso. E não só isso, a Bíblia diz que Deus te abençoou com toda a sorte de bênção. Você carrega uma promessa que tudo que você fizer vai prosperar. Quantos creem nisso? Aonde a planta dos teus pés pisar, a Bíblia diz que vai prosperar, ali vai ser seu. Porque você carrega a bênção de Deus. A bênção não está sobre o negócio que você faz. A bênção não está sobre o trabalho, a bênção está sobre a tua vida. Então, amado, você tem que se valorizar, porque você é uma grande bênção.
Você é a cara da riqueza. Amém? A forma que Deus criou você não existe mais. Você é único, única. A Bíblia, eu me lembro de um texto que me inspirava muito, eu achava lindo e achava muito poético, né? A Bíblia diz que o Senhor é o Senhor, Ele é o Rei dos Reis. Eu achava lindo, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Eu ficava imaginando, né? Os senhores, os reis. E um dia Deus falou comigo: você está envolvido nisso. Ele é o Senhor dos senhores, das senhoras. Ele é o Rei dos reis e das rainhas. A Bíblia diz que eu e você fomos feitos reino e sacerdote. Como é que vive um rei? Sofrendo? Não. Ah, meu pai. É que subiu um monte de coisa aqui, eu tenho que me controlar porque eu preciso falar ali. Sabe, irmão, você precisa entender uma coisa, que você está agora no reino de Deus. E como é que funciona o reino de Deus? A Bíblia diz algumas coisas. A Bíblia diz que o reino de Deus é como se um homem saísse a semear. E semear o que? A boa semente, a palavra de Deus aonde? No seu próprio coração, no bom solo do seu coração. E do que é formado o reino de Deus? A Bíblia diz que o reino de Deus é formado de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E a Bíblia diz que aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Quer saber quando você está andando no reino de Deus? Quando você está em paz. Quer saber quando você está andando no reino de Deus? Quando você está andando em alegria. Quer saber quando você está andando no reino de Deus? Quando você está em justiça. Porque o preço foi pago. Fala assim: eu sou a justiça de Deus. Não é poderoso saber. E além de tudo isso, a Bíblia diz que ainda você é abençoado com toda sorte de bênção. Meu Pai, não é maravilhoso saber disso? É maravilhoso saber disso. Tudo que você fizer vai prosperar se você tiver consciência do reino de Deus. Amém? Agora o que nós vamos fazer? Tirar o sistema do mundo de nós. Qual é o sistema do mundo? Posse. Agora qual é o sistema do reino de Deus? Acesso. Deus te chamou para acessar o reino dele. Tudo que você precisa está dentro de você. Porque você é abençoado com toda sorte de bênção. Aonde está isso? Dentro, em Cristo. Ele veio morar em você. Tudo que você precisa está oculto, escondido aonde? Em Cristo. E Ele veio morar onde? Em você. Algumas pessoas fazem algumas perguntas. E eu também já pensei sobre isso. Eu falei, quando eu chegar no céu, eu quero perguntar para Moisés: Moisés, que experiência foi aquela? De ver o mar se abrir, de guiar aquela multidão no deserto. E eu não sei se você sabe, mas o anseio de Moisés era ver a face de Deus. Quanto se lembra disso? E de ele tanto ansiar por isso, a Bíblia diz que Deus passou por Moisés, e ele viu as costas de Deus, ele recebeu a revelação do Velho Testamento. Mas quando a gente estiver diante de Moisés e perguntar: Moisés, que experiência foi aquela? Ele falou assim: que pergunta boba é essa? Eu aqui quero perguntar: que experiência foi essa? De ter o Todo-Poderoso morando dentro de você. Não é maravilhoso entender isso? Porque agora na nova aliança Ele não passou por nós, Ele parou, Ele veio morar em nós. Quando você acorda pela manhã, você acorda com Ele. Você vai trabalhar, Ele vai trabalhar junto com você. Ele disse: eu nunca te deixarei, eu nunca jamais te abandonarei. Eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Fala assim: o Todo-Poderoso habita em mim. Agora, quando sabe que você e Deus é a maioria? Amém? É muito bom saber disso, amém, irmãos? Então a bênção do Senhor é para essa vida. Não é para desfrutar ela no céu, amém, irmãos? É para a gente desfrutar aqui. A bênção do Senhor, como eu disse ontem, repele a maldição da lei. As pessoas vão ver que por conta da bênção de Deus em nossas vidas, somos supridos, somos sarados, curados e bem-sucedidos em tudo o que fazemos. Sabe, amado, eu não sei se você concorda comigo, mas a pandemia acabou contribuindo para nós. Eu queria que você entendesse isso.
Eu declarei que a pandemia ia contribuir. Eu estou vendo o relatório aqui dessa igreja. Num tempo de pandemia, vocês ampliaram. Trabalhou para vocês. Amém? Então, o que é isso? O resultado da bênção de Deus sobre a vida de vocês e sobre essa igreja. Então, por conta da bênção de Deus em nossas vidas, as pessoas vão ver que quando todos estão em dificuldades, nós vamos ser bem-sucedidos em tudo. Quantos creem nisso? Então, a bênção do Senhor, nós vamos entender que ela pode crescer, ela pode aumentar, e tudo o que eu e você precisamos, nós temos em Cristo, amém? Ele é a plenitude de todas as coisas, e a unção e a bênção pode aumentar em nossas vidas. Você pode repetir isso comigo? Fala assim: a unção e a bênção pode aumentar na minha vida, amém? Então, o que nós precisamos lembrar é da importância que Deus levantou homens e mulheres sobre as nossas vidas. Esses homens, eles foram treinados, levantados e ungidos por Deus, e eles carregam a bênção de Deus também sobre a vida deles, para a minha vida e para a sua vida. Você carrega algo que eu preciso, e eu carrego algo que você precisa. A Bíblia nos ensina que isso é o alelon de Deus, uns aos outros. Nós precisamos uns dos outros. Esse negócio, amado, de ficar em casa, de culto online, não é a vontade de Deus. Calma, deixa eu terminar. Eu sei que por um tempo isso foi necessário, mas não tem como impor as mãos sobre você online. E imposição de mãos é uma doutrina de Cristo. A Bíblia diz: imporão as mãos e eles ficarão curados. A Bíblia diz que quando Jesus impunha as mãos sobre as crianças, eles abençoava, mas tinha que ter toque, tinha que ter, culto presencial. Amém, irmãos? Agora, eu sei que toda essa situação nos levou para uma situação que talvez pessoas não recuperem mais essa questão de se congregar. E a Bíblia nos ensina que se congregar é uma ordenança de Cristo, é uma ordenança da palavra de Deus para a minha vida e para a sua vida. Amém? Então Deus unge e capacita homens para, ao longo dos anos, nos alcançar. Quantos creem nisso? Deus, Ele equipa e treina homens e mulheres para transmitir ou transferir ao povo dEle. Deus levantou homens, né? Pastor Douglas estava falando de homens, né? Vocês têm um rol lindo, inspirador, na hora que entra aqui nessa igreja, de heróis da fé. Homens e mulheres de Deus, que Deus usou nos seus dias, para que nos influenciasse e nos alcançasse hoje. E sabe, amado, eu creio que essa geração que nós estamos vivendo, vão se levantar muitos homens e mulheres de Deus também, ousados. Você crê nisso? Por isso, amado, a importância de entender a seriedade da conexão com a liderança, para que a gente possa ir para um lugar mais alto nele. Sabe, essa conexão de coração, de espírito com a liderança que Deus levantou sobre a nossa vida é muito importante. Você precisa entender isso. Por que é importante? Porque Deus é quem levanta sobre você essa conexão para te alcançar e te abençoar na sua própria jornada ou chamado. Para que você cumpra o teu chamado, Deus vai levantar alguém sobre a tua vida para te equipar, para te ensinar, para te instruir, para te inspirar, para que você possa cumprir também o chamado de Deus sobre a tua vida. Sabe, amado, Deus me conectou a um homem de Deus chamado Eliezer Rodrigues. Sabe, esse homem, ele acreditou em mim quando eu nem mesmo acreditava. Ele me enviou para o Vale do Paraíba. E eu me lembro de outros homens de Deus também que foram influências para a minha vida, como Dave Robertson, como Kenneth Copeland, como Mark Hanks, Scott Webb, Apóstolo Guto, né? Toda a nossa liderança do nosso ministério, pessoas que influenciaram a minha vida, Gilson Lima, Herênio Ramiro, homens que afetaram a minha vida profundamente. Eles deixaram marcas, eles liberaram marcas, a bênção que estava sobre a vida deles, sobre a minha vida, para que eu pudesse cumprir aquilo que Deus tinha para a minha vida. E não é diferente de você estar aqui hoje, mas você precisa entender que coisas estão sendo liberadas sobre a tua vida, para você cumprir o chamado de Deus sobre a tua vida também. Amém, irmãos? Então é muito importante, essa conexão é vital para a sua vida em ministério. Amém? Então podemos ver isso com Pedro, quando Jesus precisou usar o barco de Pedro para ensinar o povo a beira-mar. Pedro tinha acabado de chegar de uma noite toda de frustração em sua pescaria, mas sobre a palavra de Jesus, o seu mestre,
teve a maior pescaria da sua vida. Eu vou repetir, sobre a palavra de Jesus, que era o mestre, o líder dele, ele teve a maior pescaria da vida dele. Eu vou repetir, sobre a palavra do líder dele naquela época, ele teve a sua maior pescaria. Agora, o que é interessante nesse texto, é que Pedro, ele sabia muito bem, era a profissão dele. E Jesus chega de manhã, quando de manhã não é hora de pescar. E Jesus, ele precisa do quê? Da empresa de Pedro. Eu vou repetir, da empresa de Pedro. E o que era a empresa de Pedro? O barco dele. E ele estava desanimado, enrolando as redes lá. E Jesus agora precisa, né, da ajuda dele. E a palavra do seu líder tem grande peso no reino do Espírito para ele. E essa conexão vai te alcançar também e te abençoar de forma sobrenatural. Se você entender essa bênção da conexão divina sobre a tua vida, o homem que Deus levantou sobre a tua vida. Mas vamos ver esse texto, Lucas capítulo 5. Olha o que diz a palavra no verso 1. A Bíblia diz assim: aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu que o afastasse um pouco da praia, e ausentando-se e assentando-se, ensinava do barco às multidões. Verso 4: quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo, e lançai as vossas redes para pescar. 5, respondeu-lhe Simão Pedro: mestre, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. 6, isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros de outro barco, para que fosse ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos, ao ponto de quase irem a pique. Eu não sei se essa palavra te inspira, mas isso me inspira. De Deus ungir homens e mulheres, para chegar numa hora da minha vida mais frustrante, e eles liberarem uma palavra, e depois daquela palavra, eu desfrutar do maior milagre da minha vida, seja em que área for. Eu não estou falando só na área financeira, mas foi o que aconteceu com Pedro. Depois de uma noite frustrada, onde os peixes estavam fugindo da rede dele, nada estava acontecendo. É o que acontece com muitas pessoas, nada está acontecendo, mas se Deus tem uma conexão divina, ou um líder sobre a sua vida, Deus vai liberar uma palavra. A palavra é de Deus, não é do líder, mas o líder inspirado por Deus vai liberar uma palavra. E quando você pega aquela palavra e não questiona, porque Pedro poderia ter questionado: Senhor, o Senhor me desculpa, eu entendo bem de pescaria, o profissional aqui sou eu, isso não é hora de pescar, nós trabalhamos a noite toda e nada deu certo. E Jesus não, só falou assim: faze-te ao largo e lança as redes. Pedro falou assim: olha, sobre as suas palavras eu vou fazer isso aí. E você sabe o resultado, o que foi que aconteceu. Amém? Qual foi o resultado? O resultado foi que os peixes que estavam fugindo das redes de Pedro, agora sobre a palavra de Jesus, correm para as redes de Pedro. Se é o peso de uma palavra, de uma liderança. Ah, meu Pai, eu vou esperar você processar os dados, que às vezes ainda você está baixando download, né? Tem que colocar para SSD agora, amado, ou se não M1, porque o processamento é mais rápido dos dados. O negócio de HD já está ultrapassado agora. Agora SSD, e agora já tem novo aí, M1, NVMe, amém? Processar os dados. A palavra de um líder tem que ter grande peso sobre a sua vida. Por que tem que ter grande peso? Porque foi aquele homem que Deus levantou. Deus não vai tratar diretamente com você, Ele levanta alguém sobre a tua vida. Deus não tratou diretamente com Pedro, Deus enviou Jesus.
E Jesus falou a mesma coisa. Eis que eu me lembro de um episódio, me subiu aqui agora. Jesus com os discípulos. Jesus falou assim: olha, é melhor que eu vá. Falou para os discípulos. E os discípulos: não, lógico que não. É melhor que o Senhor fique. Eu, no caso deles, falaria a mesma coisa. Andando com Jesus, vendo os milagres, vendo as multiplicações de pães e de peixes, as curas. E aí Jesus chega e fala assim: rapaz, é melhor que eu vá. Eu dizia a mesma coisa: não, de jeito nenhum, é melhor que o Senhor fique. Mas Jesus, pensando muito maior e além, ele disse: é melhor que eu vá. E eu fico pensando, irmãos, hoje quantos habitantes nós temos no Brasil? 200 milhões, não é isso mais ou menos? Vamos dizer que, não, deixa eu te fazer uma outra pergunta primeiro. Quantos creem que se você tivesse uma audiência, se você passasse um dia com Jesus, ou um gabinete com Jesus, você acredita que o poder que estava sobre a vida dele era poderoso para mudar a sua história? Então presta atenção. Agora, Jesus, ele disse: é melhor que eu vá. Agora, se Jesus ficasse, e a intenção dele era atender todo mundo, se nós temos 200 milhões de habitantes no Brasil, qual seria a sua senha para um gabinete com ele? Você não viveria para ter um gabinete com ele. Então agora você entende porque ele disse que era melhor ele ir. Você: é melhor que eu vá, porque quando eu for, ele virá e estará convosco todos os dias. Você pode ter uma audiência com ele todo dia, a cada manhã. Ele veio morar em você. Ele veio te ensinar a respeito de todas as coisas. Se você quer entender sobre cura, ele pode te ensinar sobre cura. Se você quer entender sobre crescer financeiramente, ele pode te ensinar. Quando? Todos os dias. Imagina sobre a bênção. Ele disse que te abençoou com toda a sorte de bênção. Mas alguns estão dizendo: mas eu não fiz faculdade, eu nasci numa família pobre. Não, está ligado aonde você nasceu. Deixa eu te dizer, meu pai, me ajuda, Senhor. Pega o que eu vou te dizer. Você não nasceu em Assis. Você é um cidadão celestial. Você é um cidadão do reino de Deus. Nos céus não tem falta, nos céus não tem doença, nos céus está tudo bem. Por isso que eu estou te dizendo: você vai ter o melhor final de ano da sua vida, porque você é um cidadão celestial. Não é as leis deste mundo que regem a tua vida. Você nasceu de novo, você tem uma nova identidade. Agora enche o peito igual o pombo e fala assim: eu sou abençoado. É isso que você tem que entender. Você é abençoado até a tampa. Tudo que diz respeito à vida e à piedade, a Bíblia diz que Deus já te doou todas as coisas. Tudo que você precisa você tem. Agora sabe qual é o problema? É que você quer ter. Deus não te chamou para ter, Ele te chamou para ser. Ele não te chamou para você ter posse, Ele te chamou para você ter acesso ao reino de Deus. Quando você não tiver dinheiro, você pode comprar sem dinheiro. Como é que compra sem dinheiro? Chamando a existência. Se doença quer bater na sua porta, você fala o quê? Eu sou curado. Se chegar um papel de demissão para você, o que você tem que dizer? Uma porta só fecha porque outra maior está se abrindo. Isso é o resultado da bênção, da consciência da bênção e da consciência da conexão divina sobre a tua vida. Amém, irmãos? Então Pedro entendeu isso. Aqueles peixes que fugiu a noite toda da rede dele, sabe o que estava acontecendo agora? Agora estava pulando para dentro da rede de Pedro. Amém, irmãos? Então a palavra de um homem de Deus deve ter grande peso sobre a tua vida. Quando a bênção está ativa na conexão, as coisas vão correr atrás de você. A Bíblia diz no livro de Salmos 23,
Salmo que todo mundo conhece. O último versículo, sabe o que a Bíblia diz? Certamente, certamente, que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias. Você sai para trabalhar, a bondade e a misericórdia te segue. Teus filhos vão para a escola, a bondade e a misericórdia segue eles. Teu marido vai trabalhar, a bondade e a misericórdia segue ele. Vai correr atrás de você as bênçãos. Deuteronômio diz a mesma coisa, que essas bênçãos vão correr atrás de você, vai te alcançar. Agora o problema é quem está igual cachorro às vezes. Já viu o cachorro correndo atrás do... Eu tenho uma cachorrinha lá em casa que ela fica correndo atrás do rabinho dela o tempo todo. Às vezes tem alguns crentes que estão assim, correndo atrás da bênção. Que mano é correndo atrás da bênção? É ela que está atrás de você. Para receber. Amém? Eu sou abençoado. Tendo dinheiro ou não, a Bíblia diz que eu sou rico. E eu acredito nisso. E eu vim da favela. Morei no orfanato 6 anos. Vivi uma vida miserável. Morei na enchente. Mas um dia, os meus olhos foram abertos para essas verdades. De que eu sou abençoado com toda sorte de bênção. Ninguém vai tirar isso mais de mim. Ninguém vai provar para mim que eu vou dar errado. Eu gosto do que vocês falam aqui. Você nasceu para dar certo. Faça essa frase valer a pena. Faça essa frase valer a pena. Amém? Faz ela ser uma verdade. Você não está como papagaio. Você está confessando o que você é. Amém, irmãos? A bênção da conexão divina. Eu não vou em todo lugar. Eu recebo muitos convites. Pastor sabe, pastor, eu prefiro ficar em casa. Sabe, eu não estou atrás de púlpito de igreja para pregar. Eu não preciso de púlpito para me viver. Por favor, não entenda mal isso. Eu sou abençoado. Eu não sou um profissional da fé. Mas tem lugares que Deus fala, vá. E eu vim receber de vocês. Eu vim receber do que Deus está operando na vida de vocês. Tem algo poderoso acontecendo nessa cidade, nessa visão. Vocês vão crescer tanto. Vai haver tanta graça, vai haver tanto favor sobre a sua vida. Pode se preparar. Vocês vão derrubar tudo isso daqui. Esse lugar é pequeno para vocês. Agora, para Deus fazer o que Ele está fazendo aqui, o que Ele teve que fazer? Levantar um líder, junto com a esposa, e fazer eles passarem por um processo que nem mesmo eles entendiam. Mas eles precisavam passar por um processo. José, irmãos, o que José fez para passar o que ele passou? Parecia que Deus tinha esquecido ele. Não é assim que parece com você também? Parece que Deus me esqueceu. Nada. Está dentro do projeto e do plano. Mas pastor, estou debaixo de uma pressão tão grande. É porque antecede um tempo de glória. Pressão antecede um tempo de glória. Aleluia. Glória, 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 glória a Deus. Hoje eu já estou bem. Aleluia. Hoje eu estou estilo Zé Roberto. Ontem eu estava meio comprometido, mas vim assim mesmo. Aleluia. Deixa eu ver aqui os abençoados. Aleluia. Vocês não vão ser mais os mesmos. Eu sei a palavra que eu carrego. Eu sei que Deus está liberando coisas sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua empresa. Vai haver sabedoria, vai haver graça, vai haver favor, vai haver aumento. Deus vai enviar socorro para você.
escuta que eu vou falar, você vai trabalhar menos e vai ganhar mais. Não, isso é só para quem crê. Vai trabalhar menos e vai ganhar mais. Ah, meu Pai! Aleluia! Glória a Deus! Então fica claro que nessa situação de Pedro e de Jesus, Jesus tinha algo a oferecer para Pedro. Por quê? Jesus era ungido por Deus. Deus tinha capacitado Jesus para transmitir aquilo que Pedro e o povo precisavam. É da mesma forma que Deus faz com homens e mulheres. E Deus está te preparando para isso também. Amém, irmãos? Deus ainda hoje está equipando homens e mulheres para transmitir ao povo dele. Sabe, irmãos, eu já paguei passagem caras para ir para outros lugares do mundo, para ir só estar no ambiente onde alguns homens de Deus estão. Eles não precisavam nem orar por mim, eu só queria estar no ambiente. Aleluia. Yes. Eu fui em alguns lugares só para me receber da atmosfera. Agora deixa eu dizer o que vai começar a acontecer nessa igreja. Pessoas vão vir para cá, para receber dessa atmosfera. Pega isso. Aleluia. Pessoas vão falar, rapaz, tem alguma coisa acontecendo lá em Assis. Vai ter umas conferências aqui, que o povo vai falar assim, rapaz, eu preciso ir para lá. Deus vai falar, rapaz, para o que eu te chamei, você precisa receber algo lá em Assis. Sabe, amado, eu tenho recebido pessoas de todo o Brasil, lá em Guará. Esses dias eu estava pregando de manhã, aí terminou o culto, um casal me procurou. Pastor, que honra te conhecer. Eu falei, prazer, que honra. Vocês são da onde aqui da cidade? Não, a gente veio de Fortaleza assistir o culto. Eu falei, como? De Fortaleza? Aí esses dias eu recebi pessoas de Campina Grande, recebi pessoas de vários lugares. Esses dias eu recebi um americano para ir lá no nosso culto, dizendo que é abençoado pelas minhas mensagens. E sabe, irmão, eu não sou muito de internet, eu não sou muito de ficar postando. Eu não postei nada, você pode ver que eu não postei nada que eu estou aqui. Deus precisa saber que eu estou aqui. Eu não fico, e vocês me entendam, eu sou meio avesso com foto, sabe, assim de, vamos tirar uma selfie, se você precisar até tiro, eu respeito, entendeu, mas eu só quero estar num ambiente onde Deus está, só vou aonde Deus me enviar, e eu não tenho nada contra quem faça isso, ok? Eu só não tenho necessidade disso, de falar o que eu estou fazendo. O pessoal vai no banheiro, posta uma selfie. Vai no aeroporto, estou indo para tal lugar. Quem precisa saber disso? Não sei para que essa agonia. Eu já estou saindo para o outro lado. Vamos para a benção aqui, gente. Deixa eu molhar as palavras. Aleluia. Por isso, amado, que é importante a vacina da benção. Fala assim, vacina. Hoje eu vou aplicar a vacina da bênção. Você vai sair daqui imunizado hoje. Porque você não precisa ficar falando nada para ninguém, os outros vão ver. Você não precisa ficar divulgando o que Deus está fazendo. Está claro. Está claro que Deus está abençoando esse lugar. Está claro. Eu estou lá numa cidadezinha pequenininha, 120 mil habitantes. De um lado, Aparecida do Norte. Do outro lado, Cachoeira Paulista, a Igreja da Canção Nova. E eu estou na cidade do primeiro santo canonizado brasileiro, Frei Galvão, Guaratinguetá. E Deus me coloca lá, falei, que bênção, hein, Deus? Pressão de torar, meu amigo. Você não tem noção não, já tentaram me matar, já falaram que era para mim ir embora da cidade. Eu falei, ah é? Agora que eu não saio. Agora vou lascar o Satanás. Deixa comigo. Amém, irmãos? Fala assim, a bênção está trabalhando agora mesmo sobre a minha vida, sobre a minha família. Fala assim, esse final de ano vai ser o melhor final de ano da minha vida.
Deixa eu te dizer uma coisa, a bênção e a unção está diretamente conectada ao nosso serviço cristão. Queria ter tempo para falar sobre isso, vocês iam ser muito abençoados. A bênção e a unção está diretamente conectada ao seu serviço cristão na igreja debaixo de uma liderança. Eu vou te dizer, esse assunto é poderosíssimo. Amém, irmãos? Quando olhamos para as Escrituras, podemos ver exemplos claros a esse respeito. Nós vamos olhar para o chamado de Deus, para Moisés. Sabe, eu não sei se você sabe, mas Moisés não tem nada a ver com o que está acontecendo em Israel, mas quando ele nasce, ele já nasce com a sentença de morte para os primogênitos. Para todos aqueles que nasciam de sexo masculino. Que bênção, né? Agora, aquilo que se levantou contra ele, agora trabalhou em favor dele. A mãe dele agora inspirada, coloca ele naquele cesto, ele vai parar lá na casa de quem? Quando se lembra? Você sabe de onde? E aí agora a mãe dele ganha para cuidar dele. Fala assim, faz parte do processo. Quando se lembra? Você pode pôr aqui para mim, só para mim não precisar abrir, Eclesiastes capítulo 5, verso 19. Olha o que a Bíblia diz, quanto ao homem a quem Deus conferiu, quem é que confere riquezas? Então Deus não tem problema com isso. Quanto ao homem a quem Deus conferiu riquezas, e a Bíblia diz, e bens, calma, e lhe deu poder. Poder para o quê? Para deles comer e receber a sua porção da riqueza, gozar do seu trabalho. A Bíblia diz que isso é dom de Deus. O que dizer então de Eclesiastes 2:24? A Bíblia diz, nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer com que sua alma goze do bem do seu trabalho. No entanto, vi também que isto vem de quem? Não vem do seu trabalho. Comer, viver bem, a Bíblia diz que isso também é dom de Deus. Porque o texto continua dizendo o quê? Pois separado de Deus, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Porque Deus dá dinheiro? Não. Deus dá o quê? Sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada. Mas ao pecador, ou homem sem aliança, esse recebe trabalho. A fim de quê? De ajuntar e amontoar para depositar na conta de quem? Dos abençoados. Se levantarem contra você, vão te credenciar a dupla honra. Por isso que a Bíblia diz, tem de grande motivo, de grande alegria, o quê? O passardes, não é ficardes, o passardes por várias provações. Que onda é essa que você não quer passar por isso? Pastor, eu quero uma vida tranquila. Não vem com essa conversa não. Se você quer andar no poder de Deus, não tem. Vai ter pressão. E pressão é bom. Porque a Bíblia diz que é leve, é momentâneo e ainda vai trabalhar em teu favor. Vai produzir um peso eterno de glória. Aleluia. Glória a Deus. Se levantaram contra você, vão te credenciar a dupla honra. Tem pessoas aqui que se levantaram contra você, seja no seu trabalho, seja onde for. O diabo se arrebentou. Mas o diabo sabe, ele falou assim, duas coisas podem acontecer quando eu me levanto contra os filhos de Deus. Ou eles ficarem frouxos e ficarem mal, ou eu vou ter que dar dupla honra para eles. Ou vou ter que desfrutar de dupla honra. Então quando vem pressão eu começo a me alegrar. Oh, aleluia. A Bíblia diz, tem de motivo de grande alegria. O passardes, não é o ficardes. Por várias provações. Amém? Como é que você é aprovado para a faculdade? Passando pela prova.
Você não vai para o próximo bimestre se você não ser aprovado. Então vai ter que passar pela prova. Você diz que é da fé, vai ter que provar que é da fé. Você não é só um papagaio falante. Porque palavras têm poder. Aleluia, eu sou da fé. Vai ter que provar. Palavras têm poder. Amém? E eu gosto de Pedro. Eu não sei se você se lembra. Meu Deus, é muita inspiração que vem. Pedro é um cara que me inspira demais nas escrituras. Se lembra? Os discípulos estão lá naquele barco. Jesus falou assim, ó, vai que depois eu vou encontrar com vocês. E aí lá perto da meia-noite, eles estão lá naquele barco. Eu não acredito que não era um cruzeiro. Eu não sei como é que eles faziam os barcos, né? Não devia ser um cruzeiro. Eu imagino que no mínimo no meio do mar, no escuro, né? Tá lá eles lá. E você já conhece a qualidade dos discípulos. E de repente um dos discípulos falou assim, é um fantasma. Quanto você lembra dessa passagem? E Pedro é o mais ousado da turma, não sei se você lembra disso também. E aí Pedro, um fantasma? Ele falou assim, se é o Senhor, manda eu ir ter contigo. Eu imagino os discípulos, Pedro, cara, tu já pisou na bola não sei quantas vezes. Porque, amado, poderia ser o diabo. Ninguém está vendo nada, o outro disse que era um fantasma. Se acharam que era um fantasma, podia ser o diabo. E Pedro disse, o Senhor manda ir ter contigo. Jesus não falou, ei Pedrão, pode vir, sou eu, rapaz. Jesus não falou isso. Sabe foi o que ele falou? Vem, meu irmão. Só vem? Não, não é assim não. Não é verdade, não sei quando é você. No meio do nada. Um fala que é fantasma, eu já... E aí, Pedro falou assim, se é o Senhor, manda eu ir ter contigo ali. Vem. Não sei não. Mas Pedro, eu imagino, ele falou assim, eu vou então. Imagina Pedro, amado. Eu vou. Tirando o pé para fora do barco. E imagino que o barco balançando e Pedro. Aí eu disse, Pedro, cara, eu não vou aí atrás para te pegar não. E aí Pedro coloca o pé para fora. E a Bíblia diz que Pedro começa a fazer o quê? Começa a andar. Agora o que eu acho mais poderoso nesse texto é que Pedro ele vai afundando aos poucos. Senhor, Senhor. Porque eu já tentei fazer isso, eu preciso confessar. Eu tinha piscina em casa um dia, orei em línguas o dia inteiro. Falei, hoje é aleluia. É hoje. Tinha ninguém em casa. Falei, se funcionou com ele, vai funcionar comigo. Aleluia. A minha amiga eu fui. Afundei. Foi verdade. E mais Pedro, a Bíblia diz que ele, Senhor, foi afundando. Agora deixa eu te dizer uma coisa, como é que eles voltaram para o barco? Sabe como a Bíblia diz? Andando. Está na hora de você tirar o pé para fora do barco. Dessa situaçãozinha que você está vivendo. Andar sobre a bênção. Deus vai te chamar para dar passos ousados mesmo. Ou você decide ser como Pedro, ou você vai ficar como os outros no barco. Vivendo enjoado por causa da maré. Ó céus, ó vida, lembra? Não, eu prefiro andar na bênção. E andar na bênção às vezes vai ter que fazer umas loucuras. Ó, isso aqui é uma loucura. Mas a Bíblia diz é loucura para os que perecem. Mas para nós que cremos é o quê? É o poder de Deus. Amém, irmãos? Então é poderoso entender isso. Amém, irmãos? Quando Deus fala com Moisés no meio da sarça, você vai ver que Deus fala com ele no meio do fogo, né? E Deus chama Moisés para fazer o que ele não queria. É o que geralmente acontece com a gente. A gente é enviado às vezes para um lugar que a gente não quer. Guará, você acha que eu queria? Eu fui lá porque não tinha ninguém para ajudar meu pastor. Todo mundo pisou na bola e eu fui. Falei, não vou deixar ele na mão. Falei, mas pastor, você arruma alguém aí, porque depois eu vou embora, viu? Estou lá, 13 anos. Treinamento. Aleluia. Em Êxodo 3, o verso 6, a Bíblia diz assim. Disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Moisés, né, ele escondeu o rosto e temeu olhar para Deus. Disse ainda ao Senhor, certamente, vi a aflição do meu povo. Moisés não queria saber de nada, de cuidar de ninguém. E Deus levanta Moisés por causa de Moisés? Não, porque Deus viu a aflição do povo. Por que Deus enviou o pastor Douglas para cá? Porque Deus viu um clamor de um povo.
Agora, o que é mais poderoso nesse processo? É que ele é uma bênção para vocês e vocês são uma bênção para ele. Sabe, eu me tornei quem eu sou hoje. As pessoas me querem pregando em vários lugares. E eu descobri que não é por causa de mim, porque quem eu sou foi o povo que me tornou quem eu sou. Porque me deu trabalho aquele povo. Aquele povo me fez crescer, mas me fez sofrer. Me fez perder noite de sono, me fez chorar, me fez rir. Eles me tornaram quem eu sou em Cristo. É o aleluia, é uma troca. Eles precisavam de algo que eu carregava. E eu precisava do que eles tinham. Você consegue entender a bênção da conexão divina? Eu podia fazer uma conferência sobre esse assunto. É muito poderoso. Então, no verso 7, disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito. Ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores, conheço-lhe o sofrimento. Verso 8, por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra, para uma terra boa, ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do heveu, do jebuseu e de tudo que tem eu. A Bíblia diz no verso 9, pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, diz o Senhor, né? E também vejo a opressão com que os egípcios estão oprimindo. O verso 10, vem agora, Deus falando com Moisés, e eu te enviarei a Faraó, para que o tires o meu povo, os filhos de Israel do Egito. Então disse Moisés a Deus, quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? A gente teria que ler até o 13 para ficar uma leitura poderosa. Mas ele disse, Senhor, você não está falando com a pessoa errada não? Ele falou, não, eu estou falando com a pessoa certa. Eu não sei contar você, mas eu já me senti incapaz de fazer o que eu faço. E enquanto você tiver esse sentimento, você está na vontade de Deus. Agora, quando você achar que já sabe tudo, aí entrou orgulho e altivez, aí entrou a síndrome de Lúcifer. Sabe qual é a síndrome de Lúcifer? É o desconforto de estar embaixo, o desejo de ser igual e o desejo de estar acima. Amém? Então Deus concede poder para Moisés para fazer o quê? Para governar sobre o seu povo. E o capítulo 4, verso 1, a Bíblia diz, Moisés, respondeu Moisés, mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão, o Senhor não te apareceu. Perguntou-lhe o Senhor, que é isso que tens na mão? Respondeu-lhe, um bordão. Então lhe disse, lança-o na terra. E lançou na terra, e o bordão virou uma serpente, e Moisés fugia dela. Imagina que onda essa história aqui. Deus tratando com o líder que estava fugindo do negócio que estava na mão dele. Isso aconteceu muitas vezes comigo, eu não sabia o que fazer. Eu falei, eu desisto, eu vou embora. Chega, eu não aguento mais isso. Quem não já passou por isso? Sabe, amado, o dia mal vai chegar para todo mundo. O segredo é como ele te encontra e aonde ele te encontra. Efésios capítulo 6, do verso 10 em diante, fala sobre isso. Que o dia mal vai chegar. Agora o segredo é aonde ele te encontra. E como ele te encontra? Amém? Você está aqui comigo? Amém. Agora, se o dia mal chegar a te encontrar com a consciência de abençoado, o dia mal só vai passar. Amém. É temporal. Amém? É leve e momentâneo. Amém? Nada vai parar o povo de Deus não. Moisés, ele tenta fugir do chamado dele também. No capítulo 4 e no verso 10, a Bíblia diz, né? Então disse o Senhor a Moisés, então disse Moisés ao Senhor, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falasse ao teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. No 11, respondeu-lhe o Senhor, quem fez a boca do homem? Deus não deixava ele desconfortável. Você não tem problema, quem fez sua boca foi eu, rapaz. Eu mudo rapidinho, fica tranquilo. Aí a Bíblia diz, ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego, não sou eu, o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que has de falar. Ele, porém, respondeu, Senhor, envia aquele que has de enviar, menos a mim. Não adianta você querer fugir do que Deus te chamou e te ungiu desde o ventre. Teu chamado é desde o ventre. Mas eu estou falando sobre a bênção da conexão divina, e estou falando da importância de um líder sobre a tua vida, e de como Deus se envolve no treinamento de um líder, para chegar para a tua vida. Deus, quando quis libertar o povo dele, Deus pega quem? Moisés, alguém despreparado que não era eloquente, mas Deus faz ele o libertador de Israel. Amém, irmãos? Então, quando a gente olha agora para Josué, que era o servidor de Moisés,
você vai ver que todo líder vai ter um Josué, vai ter um Tito, vai ter um Timóteo. E a Bíblia diz bem claro a respeito disso em Êxodo 17, do verso 9. Vai ficar claro aqui que quando Josué é citado para Moisés, Josué é chamado por Moisés quando Amaleque se levanta contra Israel. Você vai ver que às vezes você é levantado, é lembrado, sabe quando? Quando aparece um problema na igreja. Quando aparece um problema para Moisés, sabe quem ele chama? Josué. Aí alguns dizem, mas o pastor só lembra de mim quando está precisando de mim. Lógico, Josué. Cadê os Josués? Eu e você fomos ungidos para resolver bucha, para resolver problemas. Quando se lembra de Moisés no cume do monte? E a Bíblia diz que se levantaram contra ele, e ele agora se levantou para orar. Arão e Ur foi com ele. E a Bíblia diz que ele estava no cume do monte, e Josué sabe onde estava? No vale. E a Bíblia diz que quando Moisés, o líder, no cume do monte, levantava as mãos, Josué vencia no vale. Fala assim, a bênção da conexão divina. Quando o seu pastor tiver o lugar dele para orar e ficar tranquilo, você vai vencer no vale. Quando se lembra, a Bíblia fala quando teve murmuração dos helenistas, lá no livro de Atos. Falou assim, olha, as viúvas estão sendo esquecidas agora, e não sei o que. Os apóstolos falaram assim, rapaz, vamos fazer o seguinte, não dá mais para a gente continuar nisso não. Vocês vão eleger no meio de vocês as 7 homens de boa reputação. Fala assim comigo, boa reputação. Sabe que a reputação não é o que você pensa de você, porque você se acha. Reputação é o que as pessoas dizem ao seu respeito. Ele falou assim, a gente não vai nem se envolver com isso, vocês vão escolher. Escolhei dentre vós aí 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de fé. Sabe para fazer o quê? Para levar a cesta básica, não é para pregar. Fala assim, a bênção da conexão divina. Você não pode servir o povo de Deus sem caráter, sem integridade, sem uma vida de fé e sem uma vida no Espírito. Você não serve um homem de Deus de qualquer jeito. Quando se lembra de Ananias e Safira, ah, meu Pai eterno. Estava num culto como esse, era um culto, não sei se você sabe, mas aquilo era um culto. Na igreja de Atos. E aí o que acontece? O povo lá estava vendendo tudo dando em comum lá. E Ananias e Safira falaram, vamos vender o nosso negócio também, meu amor? Vamos, bem. E quando venderam, viram, rapaz, é muito. E aí, quando foram entregar a oferta, Pedro não está nem sabendo de nada. Mas ele estava cheio do Espírito. A liderança que Deus levantou está vendo coisas que você pensa que ele não vê. Aí o que aconteceu? Ele falou assim, por que você mentiu ao Espírito? E a Bíblia diz que ele caiu morto na hora da oferta. Imagina num culto, nossa, você vem entregar a oferta e você cai duro. Eu estou orando para esses dias chegarem na igreja. Não se assuste não. Porque a igreja não era para estar sofrendo, passando por algumas coisas, por pessoas que estão infiéis. Porque tem coisas que vêm para a tua mão que não é para ficar para você, é para depositar. Ah, eu preferi um amém melhor. Ele caiu morto, a mulher não precisava pagar o mesmo preço. Mas sabe por que ela morreu também? Conivência. Conivente com o erro do marido. E quando ela chega, eu imagino os diáconos que estavam lá, né? Com os envelopes lá para entregar. E aí na hora que Ananias cai morto, eles pegam, levam lá para lá. E aí entra a mulher dele, aleluia, paz do Senhor, irmão, paz do Senhor, a paz, aleluia, Deus é bom, amém. Ela falou assim, a paz, pastor, Pedrão lá, né? Ele falou assim, e aí, o que foi que aconteceu? Não, foi isso mesmo. Pá, caiu morta também. Eu imagino os diáconos, Sheila para casa, Mila para raça, Mila para raça. Ele falou, rapaz, não vou vir mais nesse culto não, misericórdia. Vai ajeitar a vida do povo rapidinho. A gente pensa que não está escrito. Paulo, ele sentenciou um camarada à morte que se deitou com a mulher do pai dele. Ele falou assim, em nome de Jesus eu sentenciei. Ele falou assim, estou entregando para Satanás.
Fala assim, a bênção da conexão divina. Vocês estão dentro de um ambiente poderoso, irmãos. Quando vocês subir aquela escada ali, que vocês entrarem naquele hall ali, vocês têm que... aleluia. Quando olhar para cada herói da fé daquele ali, meu amigo, falou, Senhor, já me arrependo agora, em nome de Jesus. Tudo que se eu fiz alguma coisa de errado, eu vou subir para a nave e... O quê? Essa liderança não está brincando, não. Quando pôs aqueles heróis ali. Amém, irmãos? Você está aqui comigo? Amém. Josué era aquele que Moisés tinha para resolver problemas, principalmente com o povo. Sabe, agora, eu vou adiantar aqui para mim. Eu queria o teclado, por favor, já vou encerrar. Olha, falta. Eu não terminei o assunto, mas vou encerrar. Só queria falar um pouquinho sobre que Moisés, ou Josué, estava com Moisés até o fim. Não precisa abrir, mas em Êxodo 33:11 a Bíblia diz que falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala ao seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial. Porém o moço Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. Enquanto Moisés estava lá, Josué não se apartava da tenda. E a Bíblia diz que ele estava com ele até o fim. Em Deuteronômio capítulo 34, verso 5, a Bíblia diz, assim morreu Moisés ali, servo do Senhor, na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor. E este o sepultou num vale, na terra de Moabe, defronte de Bet-peor. E ninguém sabe até hoje o lugar da sua sepultura. Verso 7. Tinha Moisés a idade de 120 anos quando morreu. Presta atenção que a Bíblia diz. Não se escureceram os olhos, nem se lhe abateu o vigor. Você tem que pegar isso. A Bíblia diz que Moisés morre em pleno vigor do seu corpo físico, e ele não tinha perdido a visão. E o que eu acho mais poderoso nisso, é que o texto vai continuar dizendo, quando chega o tempo de o Senhor recolher Moisés, a Bíblia diz que Moisés está em pleno vigor, e a visão ainda está clara, para todo o povo e para Moisés. Não foi o que aconteceu com Sansão, que a primeira coisa que ele perdeu, foi a visão. E aí o que acontece? Verso 8, os filhos de Israel prantearam Moisés por 30 dias, nas campinas de Moabe. Então se cumpriram os dias de pranto, no luto por Moisés. Verso 9, presta atenção agora. Josué, filho de Num, estava como? Cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés impôs sobre ele as mãos. A bênção da conexão divina. E olha o que a Bíblia diz. Assim os filhos de Israel lhe deram ouvido e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Isso me abençoa demais, você não tem noção. Quando meus olhos foram abertos para isso. Quando Deus levanta uma liderança sobre a sua vida, Ele carrega algo que só você pode entender. Só Deus pode tirar um líder da sua vida. Você precisa pegar isso hoje à noite, pelo amor de Deus. Se você não entendeu nada que eu falei, você tem que ficar com isso. Só Deus pode tirar um líder da sua vida. Foi o que aconteceu com Moisés. Quando Moisés estava na tenda, a Bíblia diz que Josué, ele ficava lá até ele estar lá. Agora quando chega o tempo de Deus tirar Moisés, quando Deus remove Moisés, a Bíblia diz que como é que Deus encontra Josué? Cheio do espírito de sabedoria, porque ao longo da vida viu o seu líder fazendo, a visão estava clara, e a Bíblia diz que agora, depois de 30 dias de pranto pela morte do líder, a Bíblia diz que esse povo que chorou por Moisés, estava pronto agora para obedecer Josué.
Sabe, eu poderia falar para você sobre Elias e Eliseu. E Elias era um cara de personalidade difícil. Mas era um cara que andou debaixo de tanto poder, de tanta graça. Mas ele era uma pessoa de poucos amigos. Mas era um homem de Deus. Esse camarada destruiu os 450 profetas de Baal. Ele fez tudo aquilo que a gente sabe o que ele fez. Esse homem, esse profeta ensina a semear a necessidade que você tem num tempo de seca, que era água. E vocês vão saber quem é Deus, quem responde com fogo. Mesmo com a personalidade difícil dele. Mas só que a Bíblia diz que Deus chamou Eliseu para servir ele, por mais de 20 anos. E a Bíblia diz que quando chega o tempo de Deus remover Elias fala para ele: pode ir embora, rapaz. Eu vou assim: tão certo como vive o meu Senhor, eu não me ausentarei de ti. Ele falou assim: bom, já que você não vai embora, estou encurtando. Se você ficar comigo até o fim, eu quero que você já peça logo o que você está pedindo. Ele falou assim: eu quero porção dobrada do que está sobre a sua vida. Ele falou assim: dura coisa pedistes, mas se ficar comigo até o fim, o que ele está dizendo? Se não me abandonar, é o que vai vir sobre a sua vida. E a Bíblia diz que Deus vem agora num redemoinho e toma Elias de Eliseu. Ele clama: meu pai, meu pai. Fala assim comigo: paternidade. A gente não pode perder isso, irmão. Você pode ter muitos mestres, muitos tutores, mas pai é só um, e é Deus é quem levanta. Sabe, eu espero, amado, que essa igreja pegue isso, porque isso aqui está ligado à conexão divina, da bênção. Eu declaro um tempo de tanta graça e de tanto favor, mas um tempo de conexão com essa liderança. Talvez você tenha vários motivos de reclamar disso ou daquilo. Sabe, amado, eu tenho uma personalidade difícil. As pessoas: pastor, eu estou querendo ir na sua casa. Eu falei: rapaz, eu não estou querendo te ver. Esse é o meu jeito. Eu quero ficar só, eu quero ficar sozinho. As pessoas me amam, e tudo que eu quero é ficar só. Eu saí, o povo quer que eu fique. Sabe, eu tenho duas marcas profundas na minha vida de um homem de Deus chamado Apóstolo Antônio da Silva Caldas, que marcou a minha vida, que me gerou em Cristo Jesus. E eu tenho uma outra marca chamada Eliezer Rodrigues, meu pai espiritual, que me colocou no ministério, que me treinou para o ministério. E eu tenho outros homens que Deus colocou na minha vida, como Gilson Lima, como Herênio, como tantos outros homens de Deus, Guto, pastora Mauri. Mas Deus me ligou a um homem. E eu me lembro que quando eu tive que ir embora, que eu tive que deixar o meu pastor em São Paulo e ir para o interior, foi difícil para mim. E eu ficava monitorando ele: pastor, está tudo bem? Se precisar, grita que eu estou indo aí. Eu tive o prazer de, anos depois, de começar a igreja em Taubaté e deixar tudo preparado para ele chegar. Tive o privilégio de preparar o caminho para ele. E eu disse para ele: pastor, o que você precisar, eu sempre vou estar à disposição. Porque enquanto aquele homem estiver vivo, e aqui eu encerro, o que liga as bênçãos de Deus sobre a minha vida, é o homem que Deus levantou sobre a minha vida. Eu queria que você ficasse em pé, o grupo de louvor pode vir para cá. Quando a gente olha para a vida de Eliseu, tem algumas coisas que são importantes. A Bíblia diz que ele se dispôs. A Bíblia diz que ele seguiu Elias. E a Bíblia diz que ele servia Elias. Eu vou repetir: ele se dispôs, porque Deus chamou ele para servir aquele homem. Ele se dispôs. A Bíblia diz que ele seguiu os planos e a visão que estava sobre aquele homem. E a Bíblia diz que ele servia aquele homem.
Amém? Quando olhamos para esse texto, vemos a unção e a bênção em ação. O manto foi lançado, a bênção conectou Eliseu para servir a Deus. Eliseu serviu Elias por muitos anos. Deus conectou Eliseu e Elias para que eles aprendessem com a unção e a bênção. No livro Não Tendes Muitos Pais, trata do assunto recebendo do pai espiritual a herança ministerial. Ele traz um alerta para todos os jovens ministros que começaram a trilhar o caminho designado por Deus. E o alerta que ele traz é para tomar cuidado com a ânsia de se tornar pais, para não se perder no caminho que os leva à necessidade, por enquanto ainda serem filhos e também possuírem pais. Ele diz ainda que por essa razão, os filhos devem perceber que a mão do pai que lhes confere a bênção. Além disso, nós enquanto filhos temos que reconhecer que está conferido aos nossos pais o poder de transmitir a bênção que necessitamos. O que eu acho importante entender é que a quem Deus conectou Eliseu, Elias era um poderoso homem de Deus. Então, amado, creia que Deus está levantando um novo tempo sobre a cada um de nós. A força da fidelidade vai te manter firme no propósito de Deus, independente do que aconteça. Eu vou repetir isso. A força da fidelidade vai te manter firme no propósito de Deus, independente do que aconteça. Aleluia. Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por tua palavra e por tua unção. Sabe, amado, você precisa entender que Deus sabe a quem Ele está ligando você. E muitas vezes Deus vai usar as imperfeições de um líder em sua personalidade para te provar e para te tratar. Eu vou repetir, às vezes Deus vai usar as imperfeições de um líder para te provar e para te tratar. Por isso, nunca fique ofendido por nada. Nunca deixe essas coisas desconectar você de seu líder. É uma necessidade estar conectado a um líder. Foi Deus quem conectou o homem de Deus. Só Deus pode desconectar este homem sobre a nossa vida. Pessoas passam por nossa vida, porém homens e ministros de Deus são levantados e treinados por Deus, e eles carregam a bênção de Deus e a unção que precisamos. Por isso os homens um dia partem para o céu, mas o manto ou a unção e a bênção permanece aqui. Eu declaro o manto, a bênção e a unção que está sobre a vida desse homem de Deus, por ele honrarem as unções, caindo sobre esse lugar, caindo sobre esse povo, sobre as conexões divinas que estão ligadas com ele. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa unção, por esse tempo. Obrigado, Pai, por sua graça. Obrigado, Pai, pelo seu poder. Sabe, amado, me veio algo no coração, eu não me planejei para fazer isso, mas eu vou fazer isso. Depois eu me acerto com o pastor. Sabe, irmãos, a Bíblia fala sobre honrar, e honrar é dar valor. Honrar é ter em estima, autoestima. Eu queria fazer algo aqui. Eu queria tirar uma oferta para esse pastor aqui, para esse casal. A igreja está fazendo 4 anos, mas porque eles estão aqui. Quando vocês honram Ele, vocês honram a Deus. Eu quero que você consulte o seu espírito. Por que nós vamos tirar uma oferta? Porque eles estão precisando de dinheiro? Não, não é isso. Você não dizime oferta por necessidade, por direção. Então eu queria que colocasse aqui. Eu não sei como é que funciona aqui. Se vocês têm algo que vocês colocam separado aqui, porque isso é para eles. O que nós vamos fazer agora? Os diáconos, por favor, vocês podem me ajudar nisso. Nós vamos honrar a unção, a bênção da conexão divina. Você precisa se conectar como honrando. Amém? Eu queria que você conferisse no teu coração.
Eu não estou falando de valor, eu estou falando de honra. Sabe, quando você entende sobre oferta, a Bíblia nos ensina que as nossas ofertas comunicam algo no reino do Espírito. A Bíblia diz que Abel, mesmo depois de morto, a oferta que ele fez ainda fala, comunica algo no reino do Espírito. O que você vai fazer aqui vai comunicar algo no reino do Espírito. Amém? Eu não queria te constranger, eu não estou dizendo que você é obrigado a fazer isso, mas é que há algo do Espírito para isso. Oh, aleluia. Isso vai abrir portas. Você vai honrar a unção de Deus que está sobre a vida desse casal. Pode sair do seu lugar, venha fazer isso. Eu não quero te emocionar para você fazer isso. Amém? Montanhas vão cair, demônios